Sessão 286, 26/1 de 2022, 10h37 da manhã. Tá. Então bora, Keila. Vamos mentalizar a sala branca. Vamos ver se essa repercussão física que você está tendo aí já não é alguém querendo passar alguma coisa. Tá. Ó, eu tô aqui já na sala branca, estou bem à vontade e tá a minha almofadinha no chão. Então, eu acho que é um convite para sentar e, de repente, trabalhar um pouquinho mais de energia. Então, vou fazer isso, tá? Tá, beleza. Thiago, eu tô vendo duas esferas. Uma bem dourada e uma bem branca. Você está sentindo alguma repercussão específica, uma reação do seu corpo com relação a essas esferas ou não está reagindo exatamente? Não tem uma sensação específica. Estou sentindo um desconforto no cotovelo esquerdo, mas não sei associar. Tá. E eu estou bem relaxada, estou Uhum. no meu quarto, tranquilo, então... O que você precisa fazer agora é usar o seu chakra umbilical para fazer uma varredura daquilo que está disponível para comunicar. Então, a gente sente quando a consciência vai falar com a gente, quando a consciência só quer ouvir, ou quando a consciência, enfim, vai participar, a gente percebe. E aí você vai entender se essas esferas estão, qual que é o objetivo dessas esferas, entendeu? Olha, houve uma movimentação. Eu sinto que elas são a comunicação. Então, veio uma para minha direita e uma para minha esquerda. Aqui é branco, prateada, está na minha direita. E a dourada está na minha esquerda. E elas estão trocando. Não pararam ainda. Tá. É um ajuste, então. Vamos esperar o ajuste. Tá. A sala está mudando. Vamos esperar para ver o que vai pintar, então. Parece que eu Quando você estiver estou... vendo nitidamente. não, parece que eu Já tá estou vendo? vendo... Então? Tá, é um interior escuro. Sabe quando tem faixas de neon no chão e o chão parece que está se moldando em degrau? E é um chão escuro. Parece um granito preto, mas é muito mais bonito que o granito. Sabe o mármore Carrara branco? Seria na versão preta. Tá. Tinha um lobo, e eu estou sentindo forte a presença dele, mas o lobo estava lá na sala branca. Por enquanto é só isso. Olha, na minha visão periférica, do lado esquerdo, parece que tem um Sassânio. Porque, assim, ele está vestidinho com um macacão, estilo espacial, o corpo é esguio, a cabeça é meio arredondada, os olhos são grandes, puxadinhos, e ele tem um tom meio acinzentado. Mas ele não falou comigo, acho que é para mim acompanhar ele, assim, é para mim subir as escadas. Estou indo. É estranho, parece que eu estou entre as nuvens, assim, é um negócio estranho. E ele me deixou, ele falou assim, ó, vai, tá, tô aqui. Tá. O que é para mim fazer aqui? O que eu estou vendo é um horizonte sem fim de coisa branca, assim. É como se eu estivesse realmente no meio de uma fumaça. Eu não vejo o que eu estou pisando. E tem uma luz forte na frente, mas ela está longe, assim. E é uma sensação de calor até. Não está frio. Tá. Eu não sei se sou eu que estou projetando isso ou se realmente tem um dragão voando, um dragão chinês, sabe, serpente voadora? Um dragãozão chinês. Eu gosto dessa imagem, então não sei se isso sou eu ou se é isso que é para eu ver. E agora? Peraí. Tá. Não,
É indiferente. Você vai perceber que Aham. não Porque é tão bonito para vai. mim, se- eu não Você vai sinto perceber que se medo. for plasmagem, se for plasmagem, vai funcionar igual. Tá. Não tem problema, não se preocupe com isso. Que interessante, ó. Agora eu vejo bem nitidamente um templo, tem cachoeira, tem um colorido como se fossem cerejeiras ou árvores de folhas coloridas. E é como se eu estivesse no topo de uma montanha para conversar com ele, como se fosse um templo mesmo, um templo chinês. É muito lindo, tudo em volta. Uma montanha mesmo, né? Sim, e assim, conforme ele foi me contornando, voando em volta, ele foi fazendo ficar nítido. Então, foi dando para perceber o que é que eu estava pisando, onde eu estava, onde eu estou. Hum, eu vou sentar, pedir para sentar aqui no banco. Tem um banco debaixo de como se fosse um portal. Sabe aqueles portão de entrada? É para eu esperar ali. É como se fosse uma antessala. Ah, O lugar é lindo, Thiago. Tem é um homem, ele está vestido a estilo, sabe, assim, com um kimono todo douradinho e eu vou acompanhar ele. A gente vai entrar numa caverna e tem tochas, o caminho é bem largo, não é nada sufocante, mas é uma caverna, um túnel numa caverna. certo. Eu perguntei se é ele que vai comunicar, ele falou que ele vai conversar comigo, sim. Eu perguntei se é ele o comunicante. Ele falou que sim, mas que há outro também que vai falar. E Tá. a gente está indo para onde está esse outro. Tá. Eu perguntei o que são as marcas na parede, tem umas inscrições na parede. Aí ele está explicando, ele parou bem na frente de uma, é um kanji, e ele está dizendo que é de uma cultura antiga que respeitava os elementos. Então, ele está me mostrando o kanji do fogo. Ele que está dizendo, tá? Eu só estou traduzindo. Ele está me mostrando a água e o fogo juntos, o da terra, e a terra e o fogo juntos. Depois, o do ar. Aí, o ar juntando a terra e o fogo, e a água. É muito bonito. E está tudo na parede. Ele disse que os elementos são importantes para a nossa conversa de hoje, porque a base Tá. da nossa existência está nesses elementos e que ele precisa que a gente volte a compreender os elementos. Eu estou perguntando para ele se isso tem a ver com a cultura do dragão amarelo, que eu gosto tanto de ler, que é lá da China antiga. Ele falou que sim, mas que vai muito antes disso. Nossa, tem mais coisa antes daquilo? Foi 1.300 e Guaraná de rolha antes de Cristo ainda. E ele está me dizendo que tem muito, mas muito antes disso. Aí a gente está descendo uma escadaria e a gente chegou numa galeria onde tem as imagens. Ó, eu estou vendo Ganesha, tem uma imagem de Shiva, tem uma imagem da Kuan Yin, que aí já não é mais hindu, já passa mais para o lado do chinês, tem a Buda. É como se eu estivesse num lugar, assim, num templo onde eles fazem uma junção de arquétipos, como se ali não... Sabe o que eu sinto? Que ali não importa nada, não importa a cultura, e sim a vibração do lugar, a frequência do lugar. Eu perguntei por que tem Uhum. todas aquelas estátuas lá. E ele disse que é para a gente lembrar da história, porque a história segue um curso e que fuçar na história foi exatamente esse o termo. Fuçar na história vai nos dar pistas importantes
de coisas que a gente pode voltar a utilizar e que foram esquecidas, apagadas ou escondidas de nós. Certo. Ele está me mostrando um livro, mas São Candide, eu falei para ele que eu não entendo, ele pediu para eu tocar. Ah, que legal, eu consigo sentir o que quer dizer. É um livro de história. Ele falou que a gente precisa continuar. Então, bora. Bora, estou andando. Ele está me explicando que quando você molda a consciência de um planeta, como é o caso da Terra, você não vai usar apenas um planeta ou apenas uma consciência. É mais complexo. Que foram necessários outros seres de grande magnitude. Mas quando você vai pensar em algo a nível planetário, você tem que entender que não é só uma consciência que faz essa doação total, mas um conjunto de consciências que se dão essa experiência, eles se dão essa experiência. Não é simples, às vezes não é agradável, mas é algo que enriquece todo um sistema. E é um sistema muito maior do que a gente consegue descrever. Mesmo que eu te mostrasse uma rede, uma teia, não seria nada aproximado com o que isso simboliza realmente. Agora ele está me mostrando uma visão ampla disso que ele está tentando explicar. Então, Tiago, eu vou descrever o que eu estou vendo, tá? É uma vastidão escura, tá? É como se eu estivesse dentro de uma estrela escura e dentro dessa estrela escura, essa consciência entrasse para fazer como se fosse uma incubação de si mesma. Então, ali dentro, ela vai perder a forma ou o que ela tem como massa, para que esses elementos da massa dela formem o que seriam os planetas, as realidades paralelas, as linhas convergentes, o que teria de vida, o que teria de reação, para onde que tem que ser levado, qual a frequência. Tudo acontece dentro desse espaço negro, é como se fosse um vazio, mas é um vazio cheio. Você entende isso, né, o conceito? Sim. E aí ele está explicando que pode entrar várias consciências nesse espaço para montar o que seria uma experiência planetária. E essa uma experiência planetária, ela se subdivide assim em várias cadeias. Então, ele está me mostrando um livro fechado. Ele falou, tá vendo? Cada folha do livro é como se fosse um raminho dessa experiência que pode acontecer, que vai se fixar ou que não vai se fixar, que vai ser tirado como feito um rascunho. Se o rascunho der certo, a gente continua para a próxima página do livro. Lembra daquela história que você faz para mim, a comparação, a gente só vê uma página, a gente não vê o livro todo? Uhum. É muito isso assim, que ele está me mostrando, porque ele falou, é muito grande para que eu consiga te dar uma visão simples. Ele falou assim, o que eu compreendo, até onde eu compreendo, eu posso te mostrar e estou te mostrando, é isso aqui. Mas é além disso, porque a criação de um planeta com os elementos que esse tem não se repetem de repente em outros universos. Então é algo que foi pensado para cá, foi criado e estruturado para cá, e que esse daqui sendo não a localidade da Terra, mas o que acontece dentro desses espaços, influi em todas essas dimensões que a gente chama de realidades paralelas, de linha de tempo que a gente tem na Terra, das terras que a gente já conseguiu identificar, como lembra que a Natália mostrou um circuito de 12 terras? Ele falou, é mais, mas essas 12 já te dão uma profundidade do que essa consciência quis gerar e como ela não fez sozinha. Uhum. Olha, ele está me mostrando uma outra coisa legal. Ele falou assim, olha, aqui nessa sala, nós estamos numa sala que é como se fosse um arquivo da Terra. É que interessante isso. Peraí, Thiago.
nessa sala são arquivados o que seria, por exemplo, as experiências que deram certo, as experiências que não deram certo, as que frutificaram, as que eles deixaram na linha do tempo e as que eles tiraram da linha do tempo. Olha isso. Você tinha essa noção que tem coisa que foi tirada da linha do tempo? Sim. E coisas Carvalho. que vieram de outras linhas para cá Sim, também. sim, está tudo nessa sala. É. Eu acho que o que ele está tentando, na verdade, me mostrar é que existe um sistema, e isso não é aleatório. Eu acho que é isso que ele quer me mostrar com essa plasmagem dessa sala. Porque eu estou vendo como se fosse um terminal de computador, sabe? E ele vai me mostrando, tocando as coisas e as coisas vão surgindo para mim, assim, para mim ver que está ali, que tem um lugar onde está, tem um lugar que dá para acessar isso. Olha, ele está me mostrando dentro dessa sala de arquivo aquilo que a gente vê como cultura nórdica. Ele falou que aquilo é real. Ele falou assim, ó, essa cultura acontece e aconteceu. Para interpretação de linha de tempo, a gente vai ter aquilo como uma coisa que foi criada pela mente humana. Ele falou, mas a mente humana também não é real. Ele falou, você não está aqui, você não viu o dragão, você não está me vendo, você não está tocando essas coisas. Eu estou com você na sua mente, eu estou com você num outro plano e nós estamos vendo tudo isso e tudo isso é real. Não é porque não é palpável para todos que não aconteceu. Ele está me mostrando uma cena de uma guerra. Sabe o Mahabharata? Ele está me mostrando a cena épica do Mahabharata, de Shiva conversando, tal, explicando a arte da guerra e o negócio pau comendo. Eu falei, isso realmente aconteceu? Ele falou, sim, não foi escrito à toa. Ele falou que não, uma perda de energia, tudo que a gente aprende na cultura, tudo que está ali para a gente fuçar, é válido. Ele falou, inclusive, em termos de tecnologia, existe muita tecnologia dentro do Mahabharata. Olha, ele está me mostrando uma outra coisa, ele está me mostrando um tempo mais recente. Ele falou, isso daqui vai ser mais tranquilo para vocês verem, uma guerra de Gengis Khan. E abre, assim, na minha frente, o papelzinho, e parece que eu estou vendo tudo acontecer, entendeu? Tem hora que parece que ele está desenrolando um pergaminho, é muito legal. E tem hora que ele só clica no negócio e a tela abre. Cara, é muito sangue. Aí ele falou assim, olha, isso daqui não é para te chocar. Eu falei, não, eu tô de boa, eu já li alguma coisa sobre Gengis Khan, eu sei como é que era. Antigamente era, né, faca, era lança e não tinha muito o que fazer, era corpo a corpo os combates. Depois que a coisa foi ficando mais tecnológica, ele falou assim, na minha opinião, piorou muito, porque agora mata as pessoas sem que ela tenha a condição de se defender. Aqui, pelo menos, era espada contra espada. Eu acho que era mais justo. Isso é a opinião dele, né? Eu falei, olha, eu acho que a guerra não é justa. Ele falou, mas elas são necessárias. Aí ele está falando assim, ó, ele está me mostrando uma outra coisa. Ah, tá. Ele falou assim, ó, isso aqui é uma coisa que você participou. Ele está me mostrando um ritual lá da época dos druidas. Ele falou, você se reconhece aqui? Eu estou tentando ver aqui quem sou eu ali no meio daquela coisa esquisita. Ele falou, olha aqui, ó, essa aqui, ó. Ele está me mostrando. Ah, cara. Ah, eu já tinha tá visto vendo? isso. Eu tô vendo eu fazendo tipo um ritual de sangue, sabe? A pessoa tá ali de boa vontade, se entregou para aquele ritual e eu consigo manter a pessoa viva por muito tempo fazendo aquilo, cara. Para mim foi chocante ver isso uma vez, agora ele tá me mostrando de novo. Ele falou assim, eu não estou te mostrando para te chocar, eu estou te mostrando para que você perceba que não é só você aqui agora, é você em toda essa linha que você evoluiu. Cada uma delas teve a participação, cada uma delas teve a ação, cada uma delas teve a consciência, cada uma delas teve a oportunidade. E assim, isso segue e vai continuar seguindo. A gente não pode delimitar para o que vocês têm aqui um começo, um meio e um fim, porque não existe isso de começo, meio e fim quando se trata da consciência que continua. Eu falei que isso é estranho para mim. Ele falou, sim, porque a gente está acostumado a interpretar a nossa vida como uma única vida.
E se você for interpretar a sua vida como única, então você nasceu, você está crescendo e um dia você vai morrer. Isso é o começo, o meio e o fim. Mas você precisa entender que não é só você aqui. Você está no ramo, é um galho de uma árvore que tem um tronco muito maior que este. Eu falei que eu entendo o conceito, mas que ainda estou digerindo essa informação. Ele deu uma risadinha e disse assim, ó, ele já entendeu. Tipo assim, você já sabe. Eu falei, tá bom. Ah, tá. Nós chegamos num. Eu já vi isso, cara, eu já vi isso aqui. Eu estou como se fosse, Thiago, num planetário. O chão é lindo, é um azul cobalto, cheio de constelações. E eu tenho certeza que esse chão se movimenta. Eu estou olhando e ele está me puxando para ir para frente. Eu pedi para ele me dar só mais um minutinho. Tem tanto detalhe nessa sala. Olha, se eu fosse te descrever o que ela é como se eu estivesse dentro de um espaço aberto do universo, com tudo que tem nele. Quando eu fico no centro da sala, parece que eu estou vendo todas as galáxias. Você consegue ver um monte de coisa legal daqui. Eu consigo ver o nosso sistema e eu consigo ver outros sistemas. E aí, de repente, se eu penso, a sala faz aquele zoom e tudo fica muito grande e depois retrai, fica tudo muito pequeno para que eu possa ver bastante coisa. Então, é um negócio assim, sem noção. Ele falou que essa noção que essa sala dá é de que é tão vasto, que sim, nós podemos nos considerar a poeira do espaço. É bem isso. Então, essa compreensão de que continua precisa ser mais sentida por todos nós, todos que estão nesse momento, todos que vão vir à frente, porque é muito real o continuar. Eu perguntei por que ele está me falando isso, porque às vezes eu tenho dúvidas sobre de onde se vai, para onde se vai. Ele está assim, isso importa? Eu falei, para mim importa, caramba, ia ser legal saber para onde que eu vou. Ele falou assim, olha, para mim, né, a gente gosta de ter o tato, né, de ter o controle. Ele me puxou a orelha, ele falou assim, essa questão do controle é tão indiferente, porque já está tudo pré-definido aqui. É que vocês gostariam de ter um nome, vocês gostariam de ter um endereço, vocês gostariam de ter uma prévia do que vai ser. Se vocês pudessem, por exemplo, ver, eu vou ser uma imperatriz lá no planeta Zeta, Beta HCG, sei lá, e vai acontecer assim, eu não quero essa daí, quero escolher outra. Ele falou assim, é por isso que a gente não mostra antes, porque já está pré-definido, então que graça tem saber? É legal a surpresa. Eu falei, não é muito legal, não. Ele falou, vamos. Tá, tô indo. Mas, Thiago, que lugar incrível, é um negócio diferente, assim, tem uma energia, é uma coisa, não é frio. Se eu falasse para você que eu estou sentindo frio, não estou sentindo frio nenhum. Tá, agora a gente chegou numa... É um lugar mais fechado, tem uma energia diferente, mais densa. Ele falou que é para mim aguardar, que se você tiver alguma pergunta, é para você fazer agora, porque vai chegar outra pessoa para falar, outra consciência. Tá. Eu acho que eu não tenho muita pergunta não sobre o que ele passou. Olha, eu estou vendo uma imagem, sabe aqueles olhos vermelhos que apareceram na minha primeira sessão? É como se ele estivesse de pé, no formato humanoide, mas eu só consigo distinguir mesmo os olhos. Certo. A experiência humana, para algumas espécies, é valorosa no sentido de trazer a consciência do que é sentir e do que é não ter controle.
poder observar o que um corpo biológico produz é de inúmeras formas esclarecedoras. Para aqueles que possuem a lógica como ferramenta de sobrevivência, a falta de lógica cria diferentes variáveis. Para aqueles que só têm o sentimento como fator de sobrevivência, o uso da lógica gera diferentes variáveis. Algumas espécies, quando fizeram a semeadura, tinham em comum acordo observar para aprender. Mas o observar tomou uma proporção tão grande e ilustrativa que o atrativo foi inevitavelmente corrompido. Em algum ponto, precisou-se de ajustes e, de certa forma, de algum sacrifício para aqueles que já estavam à frente deste tipo de aprendizado. Voltar, não para que houvesse uma correção, mas para que a experiência voltasse a ser novamente produtiva. Há, em pontos específicos de um vasto multiverso, seres que observam e coletam dados de pessoas como este canal, que se sentem à margem ou alienados em vários pontos do dia ou da própria existência, porque as mentes ficam sublocadas entre um aqui e um lá, passando e coletando informações que são muito preciosas. Este é um termo que não se enquadra, mas será útil. A forma de regeneração deste corpo biológico é utilizada como mecanismo de aprendizado para outras espécies que estão formulando corpos também biológicos. A forma como o cérebro deste corpo funciona também é usada neste tipo de ensino. Então, às vezes, podemos considerar insignificante a presença, mas isso está longe da verdade, pelo simples motivo de que tudo é aproveitado de cada experiência. O fato de respirar, como a pele se molda ao corpo, o que o tato dos pés causa ao chão, a roupa que se escolhe por determinado gosto, a raiva que se sente, o frio, o calor, a fome. Se observar que um ponto em qualquer lugar do espaço é apenas um ponto, é isso que ele será. De longe é apenas um ponto. Se você colocar uma lupa e observar que neste ponto há ranhura, então ele já não é somente mais um ponto. Se você colocar ele numa mesa biológica como temos, você vai observar que dentro de um ponto há vida. Falo de composições que vocês chamam de átomos, mas que antes disso elas são um simples código em que se molda a vida
e a continuidade dela, às vezes é preciso pensar e observar o que não se vê. E eu entendo a coerência, a incoerência no que está sendo dito, porque para mentes como essa, o fato de não ver simplesmente traduz não existiu. Nada seria mais incoerente. Vou usar uma analogia para que se perceba que, mesmo sendo tão grande, é possível ser tão pequeno. Quando se está nessa experiência, no tempo presente, muitos só têm em mente essa frequência, essa vivência. E não se dão conta e não vão se dar conta de que há muito antes e à frente, para cima e para baixo. E isso é desejável, porque em cada ponto que essa consciência atua, ela sim é única e ao mesmo tempo um plural, que para nós que observamos, conseguimos coletar dados que são importantes a nível de desenvolvimento de tecnologia biológica, que vocês conhecem como IA, e eu gostaria de poder ampliar este termo. Se me permite, IA é, na verdade, a tecnologia do próprio corpo biológico de vocês. Uma IA é tão viva, é tão persistente, é tão voraz quanto um vírus que se espalha agora pelo ar que vocês respiram. Ele também pode ser considerado uma IA nos seus termos. Uma IA, sim, nos nossos termos, consegue ter consciência e expansão de si mesma a partir do próprio ponto em que se cria. Se você conseguir expandir o que eu estou te dizendo agora, vai perceber que o que vocês chamam de IA é muito ínfimo para o que representa a vida tecnológica. O termo tecnologia não traduz IA. Não há uma palavra neste vocabulário. O mais interessante neste ponto é perceber que onde há vida, há inteligência artificial. O termo artificial é incompleto para o que desejo passar, porque existem tecnologias não artificiais. Às vezes, subentende-se artificial algo de plástico ou metal, algo palpável, e o artificial também pode ser quântico. Nos termos que vocês entendem a quântica, ela seria a ciência do que é invisível, minúsculo, uma onda ou uma frequência, e o quântico está quase que equiparado para vocês como o pensamento. Para vocês, pensar e realizar ainda está distante, porque não se compreendeu o que é, na verdade, o termo ciência e tecnologia. Peço que um estudo seja feito nesse sentido, para que num próximo retorno eu possa ampliar isso um pouco mais. O que quero explicar é muito presente aqui. Quero dizer primeiro algo que está aqui, para depois poder expandir para o que podemos trazer de
de fora. Quanto a essa experiência em si, deste corpo, deste canal, ela já sabe em termos que é um retorno. Gosto de perceber que há uma compreensão do porquê do retorno, embora não seja completa, mas está a caminho. E isso nos deixa com uma sensação que eu possa traduzir como satisfatória. Nos nossos termos, quando um elemento que colocamos alcança um nível satisfatório de compreensão, podemos dar sequência a um outro nível que a Terra vai poder abarcar muito em breve. Haverá um ajuste no que vocês denominam de consciente terreno. Acho que nos termos dessa consciência, o quociente se equivale em percentuais. Para facilitar a compreensão disso, coloque como se a densidade da Terra fosse ficar mais sutil a princípio e bem densa numa segunda etapa. Creio que assim será mais fácil de compreender. Tá. Há perguntas neste momento? Sim. Quando a gente imagina que a água vai ficar mais sutil e depois vai se densificar, a primeira impressão que vem é que vai rolar alguma coisa bem complicada. Parece turbulento. Complicado no sentido da dualidade humana, que são eventos que podem causar muito medo, muita desinformação, situações que vão reverberar emoções que os humanos não querem sentir, ou que eles pensam não terem planejado sentir, né? E que fazem parte, de repente, do processo de expurgo, processo natural de movimentação energética, né? Então, é nesse sentido, né? Sim. Dadas as proporções do que vocês percebem como violência, imaginem que um corpo que precisa de ajuste, quando você passa mal, você põe para fora. Há uma palavra para isso, é vômito. Quando a Terra precisar colocar para fora, ela também vai passar por essa transformação. Infelizmente, todos que estão dentro do corpo sentirão o que o corpo sente. É inevitável. Talvez com o que virá de uma nova compreensão em termos percentuais, contribua para que isso se dê de uma maneira menos violenta na compreensão de vocês, porque é um movimento natural. Não há como dizer que possa ser freado mais do que já foi, ou que possa ser evitado mais do que já se evitou. As interferências neste sentido já foram feitas e o que foi possível, dentro do que entendemos possível, foi feito. O que está por vir pode não agradar algumas pessoas, mas mesmo este ser que ocupo agora, quando digo ocupo, é numa questão apenas de informação. Mesmo para esse ser, não é agradável perceber que, sim, haverão mudanças geográficas, alguma coisa no sentido climático, e sim,
é necessário para a sutilização. Quando essa fase de sutilização estabilizar, e ela vai, não será algo longo, será algo breve, uma nova densificação se instalará, até porque é melhor seguir etapa por etapa. Não há como pular fases. Tudo que foi programado para acontecer, irá acontecer. Não existe um drama por parte de quem organiza, existe apenas a consciência do necessário para o que vem a seguir. Gostei Perfeito. de um termo. Não dá para comer omelete sem quebrar o ovo. Uhum. A próxima fase inclui essa expansão que é necessária. Em termos conscienciais, para que uma nova densidade se instale, é preciso de um espaço da sutilização. Esse espaço é a nível do corpo planetário, não da consciência de vocês em si. A consciência de vocês ocupa um espaço, mas não é ela que vai causar a grande mudança necessária, e sim o corpo que vocês habitam. Então, é inevitável que o planeta mude. É inevitável. O que acontece nesse período de sutilização para a gente entender o movimento que ele está causando? Eu posso iniciar dizendo que dentro do que vocês chamam de núcleo terrestre, haveria o que se chama magma. Se compararmos isso ao sangue, e se você imaginar que o seu corpo está com uma infecção, como é que o seu corpo expurga a infecção? Ele joga em pequenas feridas para fora, ou ele cria uma certa temperatura elevada, ou ele causa uma dor generalizada e várias células ficam doentes para te mostrar onde agir, correto? Isso. Imaginem que a Terra é este corpo biológico e, na verdade, é tão simples que isso pode ser considerado quase que ao pé da letra. Quando você precisa sanar pequenas infecções, você vai por isso para fora. Então, vocês podem concluir que alguns vulcões podem entrar em erupção. Quando os vulcões entram em erupção, você vai perceber que as placas tectônicas estarão em breve movimento. Isso pode gerar alguns transtornos, porque alguns dos seus continentes estão em cima de fendas que vão se mexer. Outra coisa que pode acontecer quando você começa a pôr para fora esses pequenos ajustes é que há água, há vida marinha para você. Então, é provável e muito certo de que as linhas onde o mar hoje toma como costa vão mudar. Se você quer perceber o início disso, sugiro que fique monitorando a temperatura como se fosse uma febre, mas não a temperatura da sua localidade. Talvez seja fácil poder observar a temperatura da água. Em alguns pontos, ela já dá sinais de que está subindo. Talvez seja cruel de minha parte estar te dizendo isso com tamanha tranquilidade, mas não há outra forma de dizer. Eu sinto a angústia que estou causando neste canal.
porque ela consegue ver o que eu estou mostrando. Então, não há outra forma de dizer. É porque a gente apega, né? É, a verdade é essa. Então, Sim, é. isso é um ponto importante. É uma parte da experiência que há centenas de espécies que valorizam. A questão de apegar-se a pessoas, coisas, animais, objetos, lugares. Isso é tão fascinante para algumas espécies que elas fizeram questão de colocar material genético aqui para que pudessem trazer esse tipo de sensação para elas. Imagine que para você ou para este canal, o apegar-se é natural a um filho, um amor, uma pessoa que te acompanha, e que há localidades, há espécies em que isso é tão irrelevante que é incoerente pensar em se apegar. Então, a compreensão disso gera uma lógica expansiva. A princípio, perceba que mudando a consciência do corpo, mudará a consciência da célula. Compreende o que eu quero passar? Sim. Mesmo que aqueles que estão dentro do corpo não tenham atingido um grau de consciência, o corpo chegará à consciência. Aqueles que não estiverem dentro do que o novo corpo será pedido ou exigido, não é o termo, mas coloquemos assim: o corpo vai expandir. A consciência das células dentro dele estando cientes ou não, estando no mesmo nível ou não. Aquelas que se Entendi. enquadrarem a nova forma permanecerão. Aquelas que não se enquadrarem à nova forma serão descartadas. Passarão para um outro estágio onde poderão ser melhor aproveitadas. Ele sobrepõe, né, a questão consciencial, vamos dizer assim. É uma coisa, é tipo uma lei que é imposta, né? Na verdade, é uma ordem. Existe uma ordem na execução. A lei sobrepõe a ordem no sentido de que há um prazo para se cumprir a ordem. Quando usamos o termo lei, parece que temos uma obrigatoriedade e não é esse o caso. A lei existe e quando foi moldado o projeto Terra, a lei regia determinados padrões e tempo para esse padrão ser executado. O que estamos vivendo nada mais é do que um padrão. Dentro deste processo, há determinadas coisas que precisam acontecer. Uma delas é o aumento da consciência do planeta. É desejável, foi para isso que ele se doou. Todas as células que estão dentro terão a mesma oportunidade que o planeta. Aquelas que não estão programadas para, não irão. Dessa forma, o que fica é aquilo que se ajusta. O que não se ajusta irá para onde melhor se ajustar. Como a gente consegue fazer para transmitir para as pessoas essas questões todas de um jeito que elas compreendam com leveza, com naturalidade? Interessante. Porque não há uma fórmula, mas minha sugestão é que não haja muitos rodeios, porque vai desagradar uma parcela muito grande que não quer que as pessoas não sejam salvas. Isso ainda é muito latente entre vocês. É uma questão de avise para salvar. E não há essa necessidade de salvacionismo.
mas talvez de uma forma mais poética, talvez usando arquétipos ou aquilo que gostamos de traduzir como parábolas, histórias que contadas possam ser traduzidas como previsões ou num termo que vocês usam, afeto. Histórias trágicas não são bem vistas por vocês. E o que vocês consideram como trágico não é agradável para a grande maioria. Então, se você tiver que dizer a alguém o que vai acontecer, é provável que essa pessoa te ignore a princípio, depois fique chocada, o que é muito comum entre vocês, e depois fique pensando para onde irá se mudar para não ser atingida. Porque, indiferente de onde ela pense que ela tem que estar, o que tiver que acontecer com ela, vai acontecer. É difícil dar uma fórmula para algo que não é agradável para você. Até porque a gente é muito diferente uns dos outros, não funcionaria, uma única coisa funcionaria para todo mundo. Exatamente. É um outro ponto muito precioso dessa informação, dessa experiência. Por exemplo, a primeira coisa que vão perguntar por que não pode dar uma data? Uma data seria incoerente. Eu poderia dizer, olha, começa amanhã, mas já começou. Então, os eventos já estão se desenrolando e a sequência desencadeará outra sequência que desencadeará outra sequência. Há escolhas que ainda estão sendo feitas, há objetivos que ainda estão sendo alcançados e há possibilidades que ainda vão se tornar probabilidades ou o inverso. Dar uma data é como dizer para você que no dia 2 de dezembro teremos o dia da escuridão. É ilógico, incoerente, porque outras coisas ainda são determinantes para que elas ocorram. Vocês ainda estão no processo das escolhas. Imagine uma doméstica que precisa ir ao supermercado e faz uma lista. Ela tem um tempo para ir no supermercado, pegar as coisas que ela precisa e voltar para o almoço. Isso é a ordem, que foi determinada pelo fato dela ter que fazer o almoço, que seria a lei. O que vai surgir do almoço vai depender do que ela comprou. Você entende o que eu quero explicar sobre a data? Sim. Nós já vemos o resultado, mas vocês estão vivendo o resultado. As pessoas, elas frequentemente desacreditam nessas coisas. E ultimamente o argumento que é usado é, olha só, ninguém previu a pandemia. Então isso tudo é balela. Essas mediunidades, esses centros espíritas, todos esses lugares aí que tratam disso, balela, porque ninguém acertou nada. Pelos termos terrenos, a pandemia é algo cíclico. A história de vocês conta várias delas. A influência humana em todas elas foi marcante e presente. Porque dentro do que está organizado para ocorrer, existem eventos que liberam eventos, assim como o vírus foi liberado. Uma coisa é muito óbvia quando observo a questão pandêmica. Vocês procuram culpados? De certa forma, há um pré-julgamento de que tudo pode ser evitado. Mas, se você observar, não seria isso uma tentativa salvacionista para evitar o inevitável? Sim, para manter as coisas do jeito que nós sempre gostamos, na zona de conforto.
Exatamente. Perceba que para vocês é muito cômodo conhecer o diabo que vocês conhecem. Então, vocês não querem conhecer novos diabos. É, Me despeço de forma cordial. Agradeço a oportunidade e este canal. Agradeço a iniciativa do projeto. Estamos observando vocês com muito entusiasmo. nós agradecemos. Muito obrigado. O nome dele é um som. Tá, como é que soletra isso? Ele tá. Não, é um som. Ele tá colocando um som para mim. Eu tô Ah, ouvindo tá, é som. um som. Ele Um falou som, tá. que a gente Entendi. pode chamá-lo de Pi.